Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência, por ter clicado nesse vídeo, por você deixar o seu joinha, se inscrever, saiba que eu estou tornando público o meu agradecimento e também saiba que é muito importante a sua inscrição e o seu joinha nesse comecinho do vídeo, dá muito engajamento, dá relevância ao nosso conteúdo. Deixa eu comentar um negócio estranho, esquisito, meu Deus do céu, é esquisito, sei lá. É bizarro isso. Há uma matéria que saiu aí no jornal Metrópolis. Olha só, vou mostrar para você aqui. E o jornal Metrópolis está está replicando a reportagem do RD News, o jornal, se eu não me engano, do Mato Grosso, o portal de notícias do Mato Grosso, que é meio que afiliado ao Metrópolis, tá? Jovem é desafiado e usa ferro em brasa para marcar 22 de Bolsonaro na pele. Segundo a mãe, o adolescente ama Bolsonaro e agora sonha conhecer o presidente. Em um leilão de gado, um adolescente de 17 anos decidiu tatuar o 22 nas costas, número da legenda do atual presidente, com ferro em brasa, que é utilizado para marcar bois em fazendas. O caso foi registrado em Mirassol do Oeste, 297 km de Cuiabá. Guilherme Henrique Moreira Santos, que é emancipado, segundo a mãe Laiane Moreira, de 36 anos, disse que decidiu fazer a marca por se sentir desafiado pelos amigos que são de esquerda. Galera, isso é muito bizarro, isso é muito estranho. Deixa eu voltar para cá. Eu quero falar 3 coisas com vocês aqui. Quero conversar 3 coisas, preciso dar a minha opinião como cidadão, como alguém da direita conservador, alguém que apoia, inclusive, e um cristão que conhece a palavra de Deus, e a Bíblia condena você transferir para o homem uma confiança que deve ser atribuída somente ao Senhor. O que esse rapaz está fazendo é o que se faz com um animal para se marcar propriedade. Para marcar, é muito utilizado antigamente, marcar o gado em currais mais simples, em pastos mais simples, em criações mais simples. Hoje tem microchip, etc. Mas o modo como o animal era marcado era por causa de propriedade e provoca um sofrimento no animal. Você marcar ali com ferro quente, enfim, é algo bem abrupto. Então, tanto era a numeração, a quantidade, quanto era a propriedade. O gado não se perde, quando se perder, sabe a quem o gado pertence. Então, esse jovem, aceitando o desafio de ser marcado desse jeito, aceitando um sofrimento, algo sobre a pele, ferindo a pele, um negócio inflamado, um troço feio, vai ficar ali para sempre, uma cicatriz horrível. Esse jovem, ele tem problemas, obviamente, tem problemas, mas eu quero conversar com você, então, essas 3 coisas. Primeiro, esse cara, é óbvio que esse rapaz de 17 anos, ele foi emancipado pela mãe aos 17 anos, por ser menor, porque ele queria trabalhar, a história conta, a reportagem, que ele queria trabalhar com maquinário pesado e a mãe o emancipou. É um ótimo menino, é estudioso, é inteligente, tá? E a mãe não impediu, por se tratar de um pedido, então, do filho, que é um ótimo filho, segundo ela, nunca pediu nada desse jeito, e a mãe decidiu não criticá-lo, A mãe o apoiou. A mãe disse, inclusive, quem sabe agora o filho não conhece o presidente, que é um grande sonho, é como se fosse o ídolo do garoto, o Bolsonaro. Gente, eu já vou continuar a análise que eu estava fazendo, mas só vou voltar aqui uma coisa para vocês. Olha só, é muito estranha essa parada aí. Esse negócio de... Assim como marca o gado com ferro quente, o garoto ser marcado nas costas, e no reduto da esquerdalha chamam quem é da direita, quem é apoiador do atual presidente, chamam de gado. Então essa história está muito mal contada. Esse negócio está mal contado, não desceu, sabe? Não desceu. É estranha essa bagaceira aí. Mas olha só, eu lembrei aí lá no pleito passado, de uma menina que disse que os apoiadores do presidente foram lá e fizeram no rosto dela, foi no rosto ou nas costas, sei lá onde, uma suástica, dizendo, tá vendo? Os bolsonaristas, eles são nazistas, fascistas, taxicistas, sei lá, taximerdistas, sei lá mais o que, tudo quanto é istas. E depois descobriram que a garota fez aquilo dali sozinha. Fez amando ou fez sozinha. Não teve ninguém. Dali não foi um crime. O único crime que aconteceu ele foi da verdade, usando uma mentira para tentar
tarjar o presidente e seus apoiadores. Esse negócio tá estranho, essa reportagem é bizarra e é estranha, e eu não vou assinar embaixo, não vou deixar aqui o crédito, vou deixar a dúvida no ar. Não dou crédito de 100%, tá muito estranho esse negócio aí, tá? Porque tem um histórico. E o que vem com isso? Bolsonarista é um idiota, bolsonarista não pensa, bolsonarista é o gado, é massa de manobra, bolsonarista aceita as coisas mais absurdas, ser marcado como um animal irracional. E no reduto aqui da esquerdalha, no próprio Metrópolis, os comentários é a marca do besta, é a marca da própria besta nas costas, deveria ser na testa, ele é um animal. Isso mostra o quê? Que todas as pessoas que são apoiadores se colocam num pacote só, como se fosse realmente isso. No reduto da esquerda eles usam esses adjetivos, etc. Então muito cuidado com essa história toda. Agora vamos lá, a parte mais importante que eu queria comentar com você. Muitos irmãos, muitas pessoas começaram com uma ótima motivação, que é o quê? O Brasil sempre foi dominado pela esquerda, sempre foi que, Rafael, o PSDB é uma esquerda de gaveta, é uma esquerda com gravatinha borboleta, mas a esquerda sempre foi. E é inegável. Pronto, qualquer pessoa que analisa um pouquinho mais de política, que vai um pouquinho mais a fundo, ou que é interessado vê. É óbvio, sempre foi esquerda. Ok. Então as pautas sempre foram da esquerda, né? De modo mais sutil, mais soft, né? Naquele acordo ali que existia, mas sempre foram pautas da esquerda. E há um movimento de uma agenda mundial contra a família, contra valores tradicionais, né? Uma agenda, ela é completamente distópica, ok? Então muitas pessoas olharam para o atual presidente, olham para ele e encontraram uma certa esperança do ponto de vista político e ideológico. E muitos irmãos começam com ótimas motivações, mas entram em um radicalismo de militância, e a militância é cega, e você deve militar somente no exército de Cristo, deve se posicionar como cidadão, deve se posicionar como alguém que defende a família, deve estar sim na política, se você tem aptidão e o seu chamado, sua vocação te impelem para tal posição, tá? Se você sente no seu coração que Deus o chamou para isso, vá. Não entregue a política, não entregue as cortes de justiça, não entregue os cargos públicos, não entregue os fóruns nas mãos deles, imaginando que lá não é reduto para gente séria, para conservador, para cristão. Se esse é o seu chamado, vai, faça a diferença, seja sal e seja luz, sabendo a quem muito é dado, muito será cobrado. Você é cercado por uma multidão de testemunhas, então muito cuidado, ok? Perfeito, mas se Deus te chamou, vá. E é necessário que estejamos presentes, porque política é arte da representação, então nós precisamos de representantes, de pessoas honestas e sérias. Guarda aí, calma, que eu vou chegar lá agora. Então, muitos irmãos, porque sempre foram alijados do processo político, do debate público, os conservadores nunca tiveram uma voz, um representante. Eu vejo que muitos irmãos começaram diante dessa necessidade emergencial. E esse movimento, né, direita conservador, ele é muito embrionário e sempre tem ajustes, tem coisas acontecerem, tanto no âmbito político, no âmbito ideológico e também dos irmãos cristãos de fé, do ponto de vista espiritual. E é aqui que eu toco na questão mais importante. Muitos irmãos começaram bem, pessoas começaram bem, mas transferiram uma confiança que não deve ser conferida, atribuída a homem algum. A Bíblia é bem clara sobre pessoas que confiam demais no outro homem, fazem dele seu braço, sua força, confiam no braço de carne, depositam no sistema desse mundo algo, uma confiança e uma esperança que deveriam ser depositadas somente em Deus e em sua palavra, e acabam errando, tropeçando, se equivocando e produzindo mau testemunho. Então, assim, olha, tudo que eu contei aqui para você sobre quem eu apoio, qual é a minha visão, sou da direita, sou conservador, mas eu procuro um equilíbrio. Vocês não vão me ver como militante de ninguém dessa terra, eu sou militante de Cristo, porque militância, meu irmão, dos homens, você fica cego. Isso vai tirar sua perspectiva, sua análise crítica, sua macrovisão e vai fazer você não ter um raciocínio adequado sobre essa questão. Então, falei também sobre esse rapaz que tem problemas. Eu falei, essa história é muito sinistra, é muito suspeita. Mas olha o que a Bíblia diz sobre essa confiança exacerbada em seres humanos, em homens, que não deveria acontecer. Então, muito cuidado com a idolatria. Não transfira ao homem o que deve ser depositado somente no Senhor. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ok? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 146, versículo 3. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens,
em que não há salvação. Não confie em governantes, não atribua um governante o que você deve atribuir somente a Deus. Em homens não há salvação. Olha o que diz Jeremias 17, versículo 6, é o mais icônico para essas ocasiões. Diz assim, Jeremias 17, versículo 6, o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Eterno. Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, está debaixo de maldição. Vai abrir porta para maldição se você confiar no homem, vírgula, e faz da carne o seu braço, a sua confiança, e aparta o seu coração do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Você vai abrir portas de maldição na sua vida, se transferir uma confiança, depositar no homem uma confiança e uma esperança que deveriam ser depositadas somente no Senhor. Olha o que diz Salmo 118, versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, nos governantes. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Isaías 31, 1. Esses versículos que eu acabei de citar para você falam claramente de pessoas que transferem a homens, a governantes, uma esperança e uma confiança que deve ser depositada somente em Deus. Para ser justo, meu comentário aqui, ele ser compreendido, essa história é esquisita, ela é estranha do começo ao fim. Mas eu faço a ressalva porque eu vejo muito exageros, tá, de irmãos que acabam idolatrando o homem. Muito cuidado. Eu não estou falando para você não apoiar, eu não estou falando para você não se expressar, eu não estou falando para você se posicionar, porque quem não posiciona é posicionado. Tá? Quem não se posiciona é posicionado. Eu já falei isso para vocês, é um bordão, é uma máxima aqui do canal. Continue se posicionando, continue atento, continue investigando, continue, né, confrontando essa agenda demoníaca global que pressiona tanto o Brasil. Tá? De fato, nós temos um representante da direita conservador, ok? Não é ultraconservador, e muitas pessoas acabam, por imaturidade de análise política, né, tendo uma visão que não é uma visão crítica. Você, mesmo demonstrando o apoio, você pode ter uma visão crítica sobre os fatos. De novo, o presidente não tem nada a ver com essa história aqui e, de repente, querem fazer isso para colocar no colo dele, dizendo que seus seguidores são desse jeito, etc. Ok, pessoal? Bom, eu não quero entrar em âmbito de rivalização esquerda-direita. Eu só quero que você preserve o que o Senhor te ordenou. Não transfira para o homem, homem algum, seja cantor, político, personalidade, digital influencer, seja lá quem for, ok? Pastor, não faça isso com você mesmo. Você está abrindo porta de maldição para a sua vida. Confie no Senhor, coloque nele a sua esperança. Ok? Espero que vocês tenham entendido o meu posicionamento, que o centro aqui, o pilar desse nosso bate-papo é confie somente no Senhor. Tenha muito cuidado com as informações que saem na mídia, porque elas têm uma tendência, uma inclinação a fazer as pessoas diretamente, né, escolherem um lado, estão influenciando. Muito cuidado com isso. Tá bom, pessoal? É claro que esse rapaz aí, se realmente essa história é verídica, esse rapaz precisa de cuidados, porque em sã consciência ninguém seria marcado como um animal irracional. Ele não merece isso, é um filho de Deus e não deve fazer isso a ninguém. A ninguém, nem com ferro quente, nem com uma tatuagem. Não atribuam a confiança que deve ser depositada somente naquele que morreu na cruz do Calvário por vocês. Ok? Continue se posicionando, mas com sabedoria e tendo a percepção do jogo que eles fazem com a mídia lá do outro lado também. Paro por aqui, meus amigos. Se foi relevante, não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.